Agora a gente volta as nossas atenções para a América Latina. No mês de novembro, importantes episódios em diferentes países. Comecemos pela Argentina. Javier Milei já foi, inclusive, diplomado. A posse será no próximo dia 10. A equipe econômica começa a ser apresentada e já trabalha na principal promessa de campanha do presidente eleito: conter a pior inflação na Argentina em 3 décadas. Antes de falarmos sobre economia, vejamos como foi a cerimônia que certificou Milei no cargo de presidente. Faz parte do processo de transmissão de cargo uma cerimônia no Senado, presidida pela vice-presidente Cristina Kirchner. Na Argentina, o vice ou a vice acumulam o cargo de liberar os senadores, como acontece nos Estados Unidos. Ironicamente, o novo presidente ouviu a confirmação da vitória nas urnas daquela que foi seu principal alvo de críticas na propaganda eleitoral. Os dois respeitaram as regras da democracia e não houve troca de farpas. Só que a principal notícia da semana vinda da Argentina foi a confirmação de Luiz Caputo como ministro da Economia. Trata-se de alguém que já comandou a pasta no governo de Maurício Macri, assim como ele foi presidente do Banco Central na mesma gestão. E essas duas informações ajudam a entender as articulações políticas do próximo presidente. Caputo desbancou outras apostas do mercado, que cogitavam nomes alinhados com os princípios libertários de Milei, como a dolarização do sistema monetário do país. O próximo ministro aparentemente cumpre um papel de manutenção da direita tradicional na cúpula do poder. Macri antecedeu a gestão que termina em pouco mais de uma semana. Mal avaliado ao deixar a Casa Branca em dezembro de 2019, o ex-presidente sequer tentou se reeleger agora, depois de ter sido derrotado por Alberto Fernandes há 4 anos. A candidata dele, Patrícia Bullrich, ficou em terceiro lugar na disputa presidencial. Porém, os dois representam uma força importante no legislativo. Sem maioria na Câmara dos Deputados, Milei precisa do apoio da direita para governar. Está aí uma das explicações para a escolha de Caputo, em detrimento de outros economistas que defendem o fim do peso argentino. A Argentina é algo muito complexo e a gente vai entender agora as diferenças do Javier Milei, que fazia campanha, o personagem ali que fez um monte de promessas, e agora o pragmatismo do político eleito. Será que ele vai conseguir colocar em prática tudo que ele prometeu para os eleitores? Essa é uma pergunta que eu vou fazer para Carolina Silva Pedroso, que há muito tempo é um contato meu, porque há muito tempo estuda a América Latina. Professora Carol, muito obrigado mais uma vez por atender aqui o meu chamado, e eu já vou passar a batata quente para você. Eu gosto muito de uma expressão criada pelos alemães, Realpolitik, que é o seguinte: a diferença entre a promessa e o que se pode colocar em prática ali no chão da realidade. Acabar com o peso argentino, fechar o Banco Central. Isto é factível para Javier Milei, que não é mais candidato? Eu começo falando de economia porque a gente viu na reportagem o Caputo, que é um ministro da economia, agora anunciado pelo presidente, e que não cumpre muito aí desse papel de acabar com o Banco Central. Foi funcionário do Banco Central, inclusive, o Caputo. Queria a sua avaliação. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Favalli. Um prazer estar aqui novamente falando da nossa querida América Latina, né? Eu acho que a realidade, ela se impõe. E no caso da Argentina, é uma realidade muito dura a que o presidente Javier Milei vai ter que lidar. De fato, a inflação é um drama na vida das pessoas, né, porque consome todo o poder de compra da população, tem consequências diretas, né, na qualidade de vida das pessoas, e não é uma situação fácil de ser resolvida com promessas que muitas vezes são muito mais oratória do que capacidade real, né, de se transformarem numa realidade. A indicação do Caputo agora para chefiar a economia da Argentina, ela demonstra uma sinalização que já se imaginava que aconteceria na medida em que a candidata apoiada pelo Macri, a Bullrich, ela praticamente conseguiu transferir todos os seus votos no primeiro turno para o Milei.
né? Então foram votos muito importantes para que ele conseguisse vencer o Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia, né, do governo Alberto Fernandes, e mesmo tendo, né, esses números escabrosos na economia, ele foi relativamente bem, né, em termos eleitorais. Ou seja, o Milei ele vai ter que enfrentar não só essa realidade dura da economia, mas também um eleitorado muito dividido, né? Muitas pessoas que não são kirchneristas, não são peronistas, viam com muito receio o que ele poderia representar e apostavam no Massa, né? Mesmo não concordando completamente com a sua política econômica. Então, todas essas questões, né, além da economia, o apoio político, elas acabam se impondo e fazendo com que ele tenha que fazer recuos. E esses recuos acabam levando, inevitavelmente, a que ele se alie a essa nova força política que se consolidou na Argentina, liderada pelo Macri, né? Então, essa indicação do Caputo, ela só consolida uma tendência que se imaginava que aconteceria, né? Que ele teria que moderar o seu discurso e se aproximar dessa direita mais tradicional. Professora Carol, o peronismo, ele perde tamanho, mas ele não desaparece. Ele é uma estrutura política importantíssima na Argentina desde a década de 40. E o político se conecta com o seu eleitor pela parte mais sensível do eleitor, que é o bolso, não é o coração nem o cérebro, né? Agora, uma melhora na economia, que é fundamental para a sobrevivência da segunda maior economia aqui do Cone Sul, vai atrair peronistas que antes torciam o nariz para Javier Milei e podem apoiá-lo, porque o peronismo ainda é uma força importante dentro do Congresso e o Javier Milei vai precisar do Congresso para aprovar os seus projetos, principalmente aqueles mais duros. E aí está a minha pergunta: a senhora acredita que parte do peronismo vai ceder aí ao mileinismo? O peronismo, ele é, primeiro, né, uma corrente política que é bastante diversa e abrangente, né? O Perón é uma figura, como você bem falou, que data lá dos anos 40, e ao longo de todas essas décadas o peronismo foi ganhando muitas formas, né? Inclusive nos anos 90, o peronismo foi uma importante força política de abertura comercial e econômica da Argentina, né? Uma política econômica bastante diferente do kirchnerismo em si, né? Que é uma corrente dentro do peronismo. Então é possível que, a depender de como a economia reaja a essas modificações na política econômica, uma parte do peronismo tenha que dar o braço a torcer e acabe apoiando algumas das medidas governamentais do Milei. E ele vai precisar desse apoio, né? Porque ele realmente, enquanto liderança, né, dessa nova força política, ele não tem uma representação importante no legislativo. Então ele precisou agora, nesse primeiro momento, se aliar a esses grupos que seriam os aliados naturais, né? Esse grupo da direita tradicional que nós estávamos mencionando, mas em algum momento também ele provavelmente vai precisar negociar com esse grupo peronista, que é uma força importante e que tem uma capacidade de mobilização popular que não pode ser desprezada, né? Uma presença muito grande nos sindicatos, enfim. Então, em algum momento vai ter que haver aí uma confluência entre essas duas forças que estão se colocando aí na política argentina.